Olá, amigos. Nós estamos aqui ao convite do Centro Espírita Allan Kardec, a nossa casa onde nós conhecemos a doutrina. Tivemos essa bênção nas nossas vidas de acompanhar os trabalhos com a luz do nosso querido Hugo Gonçalves, nosso paizinho. E vamos aqui deixar uma contribuição, porque quando vamos falar sobre os passes magnéticos, nós não vamos falar de uma contribuição espírita para o mundo. Nós vamos lembrar Jesus. Jesus trouxe para o mundo o amor se irradiando do coração de quem ama para o organismo e para a alma de quem necessita. Então o trabalho de passes magnéticos, que passamos assim a chamar, é um trabalho exclusivamente de doação, de caridade a nível de energias espirituais. Então só por esse início, por esse raciocínio, nós já vamos compreendendo quanto Jesus já começou a nos ensinar desde aquela época da Palestina, quando ele, sem às vezes ter o pão para multiplicar, ele irradiava o seu amor, a sua compaixão, a sua complacência, e limpava leprosos, fazia os paralíticos caminharem, os cegos enxergarem, e dizendo que nós poderíamos fazer aquilo e muito mais, desde que tivéssemos fé e que naturalmente tivéssemos um acendrado amor pelo semelhante. Acendrado, que significa um amor puro, sem segundas intenções, uma bondade mesmo, um carinho, a vontade de ser útil, de ajudar. Então hoje nós vamos apresentar para vocês algumas orientações. Primeiro, entender de onde vêm as energias que de nós dimanam em direção ao nosso próximo num trabalho de passes magnéticos. Então nós vamos buscar brevemente algumas lâminas de Kardec no livro A Gênese e no livro dos Médiuns, um pequeno resumo para que todos entendam. E daí nós vamos apresentar algumas orientações de André Luiz, onde ele exclusivamente aborda o serviço de passes dentro de uma casa espírita. Uma dessas abordagens ele faz no livro Missionários da Luz, sobre a orientação dos seus benfeitores, de Alexandre e de companheiros da próprio Centro Espírita que vão orientando, Anacleto. E no outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, também com o capítulo Serviço de Passes, ele vai fazer uma outra abordagem. No Missionários da Luz, ele vai dizer daquilo que é necessário para os espíritos responsáveis pelo passe, mostrando a seriedade do trabalho de passes dentro de uma casa espírita, com que é levada no mundo espiritual a responsabilidade com que é conduzida no mundo espiritual a essa transfusão de fluidos. E no livro Nos Domínios da Mediunidade ele vai falar das necessidades esperadas do mundo espiritual, esperadas para nós os encarnados, as expectativas que ele tem para que o trabalho seja produtivo. E ali eles desmistificam muita coisa. O André Luiz é muito claro, mostrando quanto que é o amor, que é a lei fundamental da transfusão fluídica. Vamos começar com Kardec, na Gênese, no capítulo dos fluidos. Por que é importante isso? Porque que nós podemos irradiar energia. De onde vem essa energia? Então nós vamos na base, lá no livro dos Espíritos, nós vamos lembrar que nós somos espíritos. E que o espírito é formado, diz aqui na Gênesis, como se havia visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do corpo espiritual, perispírito, os quais são simples transformação deles. Então tudo que é matéria que existe no universo vem
desse fluido cósmico universal. Quanto mais depurado, quintessenciado, mais ligado à área espiritual. Quanto mais denso e materializado, mais ligado à área física. Mas tudo da mesma origem. O que isso significa? Que pela identidade da natureza, da sua natureza, quer dizer, tanto o corpo físico quanto as energias espirituais, elas vêm do mesmo lugar. Esse fluido condensado no corpo espiritual, perispírito, ele pode fornecer energias, princípios reparadores para o corpo. Então, eu, como um espírito, dentro do corpo físico, eu tenho esse corpo espiritual que me permite irradiar energias. E essas energias que eu irradio, elas podem promover modificações imediatas ou tardias nos corpos ou no próprio corpo espiritual das pessoas que estão buscando esse socorro, esse auxílio. Diz aqui Allan Kardec, o espírito encarnado, que é o médium que vai estar na sala de passes, ou desencarnado, que é o espírito que vai estar servindo ao trabalho, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, quer dizer, num corpo doente, uma parte da substância do seu próprio corpo espiritual, do seu envoltório fluídico. Então, o médium, ele está irradiando do seu corpo espiritual uma energia. E seria essa energia, uma energia, pode deixar a câmera lá mesmo, seria uma energia só do médium, se não fossem faltar qualidades para essas energias que os espíritos vão dar, como Allan Kardec vai nos explicar. E a cura de alguma moléstia, de alguma doença, quando essas energias do passe magnético puderem promover uma cura, elas vão ocorrer mediante a substituição de uma célula que está doente, uma molécula malsã, por uma sadia. Quer dizer, ele vai realmente agir de tal forma de energia para corpo físico que pode promover a cura. Então Allan Kardec, ele lembra de grandes médios que tinham poderes de curar muito rapidamente as pessoas pela energia que tinham, médios de cura mesmo, que ficaram conceituados como médios de cura. Agora, nós vemos no Evangelho a presença de Jesus à distância. O que querem que eu faça? E curando cegos, sedentos à distância. Vai, tua fé te salvou. Então Jesus curava com a sua simples vontade e a irradiação da energia. Duas palavras que Allan Kardec vai nos apresentar aqui. Que a energia da vontade é fundamental para um médium passista. Por quê? Porque um indivíduo que tem uma vontade fraca, como é que ele vai irradiar algo para alguém? Quando a gente está oferecendo algo que tem que sair de dentro de nós em direção a alguém, a força da vontade tem que funcionar. Então, aqui nós estávamos comentando de Jesus, a pureza da substância que vai ser irradiada, diz Allan Kardec na Gênesis. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade. Isso é Allan Kardec, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão de fluidos em direção à pessoa que precisa. Então, a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, duas coisas fundamentais: a pureza das energias. Então, quanto mais elevado o espírito encarnado, que for o médium que estiver irradiando a energia, mais puras as suas energias. Mas aí nós vamos ver que os espíritos superiores, eles vêm compensar as nossas imperfeições, as nossas impurezas. Por isso que o trabalho de passes magnéticos é um trabalho misto. A ação de espíritos elevados através das energias físicas do encarnado, através do perispírito do corpo físico do encarnado a favor das criaturas, quando eles vão dar então direção. Tudo isso nós vamos ver o próprio Allan Kardec, o próprio André Luiz ensinando para a gente.
Então, aí Allan Kardec na Gênese coloca isso. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja ele o encarnado, o homem, ou seja ele o espírito. Gente, quando eu li esse texto, pode deixar lá na TV, na tela lá. Seja homem, ou seja espírito, depende da intenção. Eu me recordei de que tudo nas leis de Deus, que são criadas para a utilização da alma humana, ou nada, vamos dizer ao contrário, nada na lei de Deus tem uma determinação, é a gente que vai decidir se é para o bem ou se é para o mal. Até as energias que saem da gente. Então, aqui ele fala das intenções. Você imagine que alguém odeia alguém e quer se aproximar daquela pessoa cheio de ódio para fazer mal. Ele vai irradiar, com a intenção de fazer mal, energias negativas. Agora imagine que esse espírito resolve fazer um curso lá nas trevas, como nos revelam os espíritos superiores, que existem regiões tão inferiores em torno do mundo, onde espíritos vão fazer cursos para irradiar energia negativa sobre as pessoas, para criarem processos obsessivos severos. A gente vai encontrar no livro Ação e Reação grandes exemplos, livro de André Luiz, através de Chico Xavier, de espíritos que se preparam, que estudam para fazer o mal. Então depende das intenções, porque só vai fazer o bem quem tem a intenção de fazer o bem. E não ter intenção nenhuma é não mobilizar sentimentos bons e muito menos ter força de vontade de fazer o bem. E aí diz aqui nessa mesma lâmina de Allan Kardec, da Gênese, os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas, mas alteradas para a impureza. Então nós estamos vendo o capítulo dos fluidos da Gênese, o capítulo 14, onde Allan Kardec está abordando com muita propriedade e profundidade o assunto das energias. Então, nessas pouquíssimas lâminas, nós já vimos que a nossa vontade, a qualidade dos nossos sentimentos é fundamental, e nós vamos respaldar isso com as orientações que André Luiz recebe dos seus benfeitores nos livros que ele escreve. Aí no item 32 da Gênese, diz Allan Kardec: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama um tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica que já modifica muito subitamente, tira uma pessoa de um mal-estar para um mal-estar. Nessas obras de André Luiz, que vêm os exemplos do que Allan Kardec ensina na teoria, nós vamos ver casos de pessoas que chegam profundamente alterados, com fígado inchado, com icterícia, e que em alguns minutos de um passe magnético, dado pelos espíritos superiores através do médium, toda aquela energia é descarregada, e o indivíduo sai dali menos adoecido, às vezes curado, mas normalmente menos adoecido, mostrando que pode ser muito rápida a ação de um tratamento, e outras é preciso aquele tratamento sistemático e estar lá sempre recebendo passes. É muito interessante essa questão, gente. Eu até peço licença para vocês, conversando com vocês com muito carinho, sem a preocupação da eloquência, de palestra, dessas coisas, mas preocupado mesmo em entender o mecanismo do passe como um ato de amor. A gente, quando conheceu o Espiritismo há 30 anos, a gente se mistificou muito, ou a gente tinha tantas regras que a gente não podia fazer, que tornava o passe algo tão mecânico que parecia que o amor não podia fluir, de tão técnico que tinha que ser, sendo que a gente não estudava a técnica do passe. Quem estuda são os espíritos passistas,
Eles vão estudar e são obrigados a conhecer. Então a gente criou muitas dificuldades para a gente. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro, eu separei até uma foto aqui de Chico, muito marcante, que as pessoas falavam, tem gente aqui que só vem para tomar passes. Toda semana estou aqui, ele só vem para tomar passes. Quer dizer, quem somos nós para julgar se a pessoa está necessitada ou não está necessitada? Quem sabe as dificuldades que passou naquele dia na casa dele, as lutas que enfrentou na sua psicologia para evitar uma tentação. A gente não sabe. A gente olha de fora e acha que a pessoa está levando uma vida normal, mas não sabe os conflitos que está carregando. Então a gente ficava medindo as pessoas pelo hábito de vir assistir palestras e tomar paz. Mas, gente, essa é a função da casa espírita, é oferecer o conhecimento e o tratamento espiritual. E aí perguntaram para Chico, e vocês vão se surpreender com a resposta de Chico, das pessoas que tomam passe toda semana, está sempre querendo tomar passe, vocês vão se surpreender. Porque a gente tem que aprender com quem conhece. Aí aqui Allan Kardec, na Gênese, ele vai nos mostrar essa lâmina muito interessante, que é simples. A ação magnética. Então, quem que vai irradiar energia? Ou vai ser uma energia só do magnetizador, própria da... Então ele vai chamar de magnetismo humano. Vocês veem aqui na lâmina, é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, próprio dos médios curadores, que eles não vão procurar, eles não estão ligados muitas vezes a certas religiões, mas sim a dinâmica da cura, né? Sem ritualísticas, fazem aquele trabalho da doação da energia. Outros até cobram, né, para fazer isso. E cuja ação, diz Allan Kardec, está ligada unicamente, sobretudo, à qualidade das energias que são irradiadas. Ou a energia é diretamente irradiada pelos espíritos, então pelo fluido dos espíritos. Então a gente fala energia fluido, a mesma coisa, né? Atuando diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado. Como assim? É simples. Eu não vou crer que se eu fizer uma prece e pedir auxílio dos espíritos superiores, eu não vou crer que o espírito pode vir me aplicar um passe sem que tenha um médium, sem que haja necessidade de um médium. Senão toda vez que fôssemos orar, nós teríamos que pedir para um médium vir na nossa casa ser um instrumento da nossa oração. Então seria não compreender o que Allan Kardec nos apresenta com tanta clareza. Os espíritos podem diretamente ministrar o magnetismo com os fluidos espirituais. Aí eles não vão contar com o auxílio daquele ectoplasma do organismo, que é a mistura do corpo espiritual com o organismo físico, promovendo aquela substância que já foi até pesquisada por alguns interessados, cientistas interessados, e descobriram que era uma substância meio albuminoide, que as pessoas exalam pelos poros, todos os poros, e que permite a materialização e a cura, e que a nível microscópico dá essa energia que oferece aos espíritos superiores para eles darem a qualidade, a direção e a quantidade para quem precisa. Mas nós temos que crer que os espíritos agem diretamente sobre nós, promovendo grandes mudanças e melhorias em nós. Inclusive quando oramos pelos outros. Eu posso orar por alguém? Com certeza. Olha, confie, nesse momento eu vou pedir ajuda ao Dr. Bezerra, o católico, vou pedir ajuda à Nossa Senhora, eu vou pedir ajuda a Santo Antônio, não importa. A gente evoca aquele que a gente tem afinidade, mas quem vai atender é quem está cuidando daquele momento, daquela situação. Então quando você conversa com alguém, às vezes pelo telefone, e a gente vai ver isso, André Luiz, o atendimento à distância, e a gente pode dizer, olha, o seu Hugo fazia muito isso com a gente.
E vi ele fazer muito com as pessoas quando estive sentado diante dele, do seu gabinete, ou na casa dele, quando ele atendia o telefone, ele dizia assim: o senhor se concentre aí, ponha meio copo d'água e vamos fazer uma prece, nossos amigos da espiritualidade vão atendê-lo imediatamente, ou atendê-la. Falava assim, quando a gente estava com aflições, a gente ligava para ele e a gente sentia aquelas energias que vinham em nossa direção, como se fosse um chuvisquinho caindo sobre a gente, fosse direto do coração do seu Hugo, das próprias energias dele que orava, ou fosse dos espíritos que ele convocava. Eu tenho um caso muito particular, muito especial, que eu estava mal acabando de conhecer a doutrina espírita, 3 anos de formado, e trabalhava na Santa Casa de Cambé. E eu comecei com uma febre muito alta, sentir-me muito mal, e nós não tínhamos conhecido. Eu vim do estado de São Paulo, fiz o curso de medicina na UEL, não tinha amigos aqui em Cambé, e tinha acabado de conhecer o seu Hugo, e a minha esposa foi lá no centro pedir ajuda do seu Hugo. Eu estava com febre, médico, e pedindo ajuda do seu Hugo. E a minha esposa foi e disse que o seu Hugo pediu a ela: sente, tenha fé. E aquela noite, Divaldo Pereira Franco estaria fazendo palestra em Assis, e a gente já tinha sido convidado para ir lá assistir com eles, acompanhá-los na viagem. E eu estava muito mal, 40 de temperatura, tiritando de frio, e nisso minha esposa lá e eu em casa, eu comecei a sentir essa sensação de que gotículas caíam sobre mim, mas como se tocasse e sumisse, era como se fosse um chuvisquinho mesmo. E eu comecei a me sentir bem. E nisso chega o seu Hugo, acompanhado pela minha esposa trouxe o seu Hugo abriu, a minha esposa abriu a porta de casa, o seu Hugo olhou para mim e disse assim: não precisamos fazer mais nada. O espírito de Ivan de Albuquerque acabou de lhe dar um passe, fluido dos espíritos, quer dizer, foi direta a ação. Então, a gente não compreender esse mecanismo é perder uma grande oportunidade de ser auxiliado e de auxiliar muita gente à distância, como nós iremos vendo nas lâminas seguintes. Então, mas o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta dessa lâmina das qualidades do espírito, é lógico. Quanto mais amoroso, mais elevado, mais desprendido o espírito, quanto mais qualidade tiver os fluidos que ele irradiar, mais benefício vai trazer para nós. E que é o passe magnético da casa espírita, concluindo então, talvez esse nosso raciocínio agora, diz Allan Kardec que os espíritos derramam sobre o magnetizador, e nós vamos ver bem nas obras de André Luiz, que os orientadores espirituais vão impor as mãos sobre a cabeça do médium, e ali a energia deles vai dando, fortalecendo a energia do médium, dando quantidade, qualidade e direcionamento para onde aquelas energias devem ir. Então, é o magnetismo misto, é o que nós usamos na casa espírita, ou semi-espiritual, ou humano espiritual, o nome é o menos importante. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual vai imprimir as qualidades que faltam ao médium. Então é interessante essa comunhão, lógico que é, porque muita energia que está na natureza, nos vegetais, no ser humano, os espíritos têm que colher para distribuir. Então eles vão contar com as nossas energias que estão mais somatizadas, como nós comentamos, dos ectoplasmas, microectoplasma. Eu tive uma tia minha, que católica, muito dedicada, amorosíssima. Ela tinha até o apelido de Bombril, porque tinha 1000 utilidades. Era a pessoa que servia a comunidade inteira da nossa cidade lá de Itapetininga. Uma pessoa muito amada, muito querida, desencarnou com 50, um pouco antes de 50 anos, com um tumor no cérebro. E uma vez ela pediu para nos visitar, porque sabia que eu e minha esposa éramos espíritas. E ela veio até a nossa casa e falou assim: eu precisava conversar com vocês, eu acordo de madrugada, está saindo uma espuma do meu nariz e da minha boca e não para.
ela estava descrevendo o ectoplasma. Ela não sabia que ela falava assim, às vezes sai dos meus ouvidos, eu não sei o que é isso, eu tenho medo. E aí nós explicamos para ela que, na verdade, quanto mais bem ela fizesse, mais essa energia seria utilizada a favor das pessoas sem que ela percebesse. Se ela se tornasse uma espírita, fosse se dedicar, provavelmente seria uma médium de materialização, porque é através desses ectoplasmas mais densos que os espíritos promovem as materializações quânticas mais importantes. Foi para certa época da doutrina espírita. Então, aí para terminar o estudo de Allan Kardec, eu vou apresentar esta lâmina que eu vou pedir para ser focada para vocês, que eu tirei do médium no capítulo também 14, então o outro era o 14 também. Capítulo dos médiuns, item 7, médiuns curadores. No item 175, Allan Kardec está fazendo uma abordagem nesse capítulo sobre os tipos de mediunidade, sonambúlica, vários tipos, pneumatógrafo, mas aqui ele vai falar dos médiuns curadores. E aí ele diz assim, só para concluindo isso, a força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que o homem chama ao seu auxílio, mesmo que inconscientemente. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Isso aqui é o quadro, é a definição do que é um passe dentro de uma câmara de passe de uma casa espírita, ou onde esteja ministrar o passe. Os bons espíritos aumentando a força até a vontade de quem dá passe. Por quê? Porque digamos que você chega lá meio tímido, como que eu vou fazer? De repente você sente aquela influência superior e vem aquela força para você, emocional, moral, para você dar o passe, daquela vontade de impor as mãos, da qualidade, e aí o resultado está nas mãos sempre de Deus. Nós concluímos aqui a primeira análise de serviço de passe sobre a ótica de Allan Kardec, uma pequena abordagem, tem muito para ser estudado.